Abra sua Bíblia comigo, lá no Velho Testamento, no livro de Neemias. Glória, glória, glória ao Senhor. Neemias capítulo 4. Capítulo 4. Quão bom, né, irmãos, quando sentimos a comunhão dos irmãos. Sentimos um abraço de um irmão. Água, vou pegar. E a gente sente o abraço fraternal do irmão, né? Um abraço, às vezes, tem um poder muito grande. Os psicólogos dizem, agora me diz um abraço com uma palavra profética usada pelo servo de Deus. Não precisa nem pregar. Você sai daqui com a sua vida transformada, amém? Capítulo 4 de Neemias. Vamos ler alguns versículos. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes-se-á isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita, e esse ainda disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, que caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um desposo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, e iraram-se de tremendo modo. Ligaram entre si todos para guerrear em Jerusalém, para que desviassem do seu intento. Olha aqui versículo 9, e é o versículo que nós vamos parar. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém? Você pode tomar o seu assento. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem que Moisés tirou o povo de Israel de uma escravidão que durava muitos anos. E todos nós sabemos que foram 40 anos passando pelo deserto. Tiveram primeiro uma adversidade, é sobre a adversidade que eu quero falar nessa noite. Quando eles saíram da escravidão e se depararam com o Mar Vermelho, e eles começaram então a reclamar e dizer para Moisés: Moisés, tu nos tiraste do Egito para que nós viéssemos morrer aqui, porque Faraó estava perseguindo eles, e eles olhavam e enxergavam cavalos e carros de Faraó. E naquele momento então Deus chama Moisés para um particular e lhe dá uma ordem e diz: você vai lá e pega o seu cajado e aponta para o mar, e quando você apontar no mar, você vai ver o que eu poderei fazer. A história diz que Moisés assim faz, e quando ele aponta o cajado para o mar se abre de ponta a ponta. Eles passam por aquela situação, e nesses 40 anos muitas adversidades vieram. E sabe que o ser humano, irmãos, está em nós, sempre está reclamando, sempre está se renegando com alguma coisa. Nunca está nada bem para nós. Chegou um momento que eles tiveram fome, e eles foram reclamar novamente para Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus mandava para eles
todos os dias pela manhã, maná. Era como a alva que caía. E Deus diz: ó, você só pode comer essa vez, porque se vocês guardarem vai apodrecer. Passavam por todas as adversidades. Moisés, que era o líder, ele passou por várias adversidades. Quando a sua própria irmã Miriam se levantou contra ele, quando seu próprio irmão Arão se levantou contra ele. Mas a Bíblia diz, a história nos narra que se passaram os 40 anos, eles entraram dentro da terra prometida. A adversidade de invadir a terra, de tomar a terra prometida, melhor dizendo, havia um muro, e os historiadores dizem que o muro era tão largo que passava 2 carros. Hoje que nós temos aqui 2 carros, um do lado do outro. E eles pegaram e oraram e buscaram e louvaram a Deus. E a história diz que os muros não caíram, mas sim Deus abriu um buraco na terra e os muros foram jogados para dentro daquele precipício. Passa-se o tempo, assume Josué então, desde a partir desse momento, e Deus então começa a tentar reorganizar o seu povo. Institui juízes para que cuide do seu povo. E eu cito para os irmãos 2 juízes bem conhecidos: Sansão, aquele Sansão, um homem forte que não podia cortar o seu cabelo, e também uma juíza, para não deixar as irmãs de fora, chamada Débora, uma mulher de oração, uma mulher de fibra, uma mulher de visão espiritual. Só que um dia, irmãos, como eu disse no início da minha mensagem, nós sempre não estamos contentes com nada. Um dia os homens se levantaram e o que eles disseram, pastor Cid? Nós queremos ser como as nações vizinhas. Nós queremos um rei. Nós não queremos mais juiz. Nós não queremos mais sacerdote mandando em nós, nem tampouco profetas profetizando. Nós queremos um rei. As nações vizinhas sempre tem um rei. Por que nós não podemos ter? Samuel então vai na presença de Deus com o coração partido e diz: Deus, tu sabes, tu ouviu a voz do povo, tu ouviu a reclamação do povo, eles querem um rei. E Deus, com a dor partida em seu coração, diz assim: assim farei a vontade do meu povo. A partir daquele momento, irmãos, então acaba um regime teocrático. Deus é um regime que Deus comandava a terra, para começar um regime de monarquia, onde um rei mandaria no povo de Israel. E a história nos fala, irmãos, que um dia Deus chama Samuel e diz: Samuel, há um homem que cuida de jumentas, ele é muito forte, ele é esbelto, o seu ombro se transpõe dos demais os homens no meio do meu povo. Vá lá e unge ele para rei de Israel. Esse homem era chamado Saul. Ele era um homem bonito, como diz hoje o saradão, né? O fortão, né? Ele se sobressaía, conseguia que os seus ombros se sobressaíam, porque ele era mais forte que os demais. Aquele homem então foi escolhido para ser o rei do povo de Israel. Deus, irmãos, tentou ainda de uma maneira ou outra tirar isso do povo de Israel, colocando leis muito pesadas, que tudo que tivesse, que produzisse, devia ser dado para o rei. A melhor plantação, o melhor gado, nada poderia ficar para ele, tinha que ser colocado aos pés do rei. Mas mesmo assim, o povo queria um rei. E a Bíblia diz que Saul começou muito bem. Mas um dia Saul, irmãos, começou a querer fazer coisa que ele queria do seu coração, coisa que agradasse o seu coração. E ele começou então a tomar a direção de Deus, ele ter a direção. Deus não mandou ele sacrificar, ele foi lá e sacrificou. Deus mandou ele matar toda uma geração de amonitas, desde as crianças, as mulheres, o rei, os gados. Ele poupou a vida dos gados, poupou a vida do rei. E Deus disse: Samuel, vem cá, Samuel. Eu não me aprazo mais sobre Saul como rei. Eu vou te mandar em um lugar e tu vai ungir outra pessoa como rei. E a Bíblia diz que ele mandou Samuel na casa de um homem chamado Jessé, que tinha vários filhos. E Samuel chegou na casa de Jessé e perguntou pelos filhos de Jessé, e disse que estavam todos os filhos de Jessé ali, um mais bonito do que o outro, um mais forte do que o outro, um mais inteligente do que o outro. E ele começou a apontar, achando que era aquele ali, e Deus dizia: não é esse, não é esse. E passava outro, e ele dizia: não é esse. Aí ele chama Jessé e diz: Jessé, tem mais algum filho, Jessé? Tem um menino. Mas onde é que ele está, Jessé? Ele está lá nas campinas, cuidando das ovelhas. Traga ele, Jessé. Ninguém vai jantar hoje enquanto não ver esse menino. E a Bíblia diz que assim foi feito. Chamaram aquele menino chamado Davi. E aquele menino, quando chegou na presença de Samuel, Deus o revelou e disse: é esse que eu tenho escolhido para ser rei da minha nação, rei do meu povo.
A Bíblia diz que Samuel ungiu Davi. Davi, irmãos, os irmãos conhecem a história, vamos correndo um pouquinho para dar tempo. Davi foi aquele mesmo menino que venceu o gigante Golias. Foi aquele menino que tocou a harpa para o rei Saul, que eu falei que o rei Saul estava assombrado, perturbado, e nada poderia afastar os demônios daquele homem, a não ser quando Davi dedilhava a sua harpa. Chegou um dia, irmãos, então, que o rei Saul morreu e Davi assumiu o seu lugar. Israel começou a se tornar uma nação muito próspera. A história diz que os reis temiam Israel. Ninguém inventava ou tinha intenção de afrontar o rei de Israel. E aquele homem chamado Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um dia disse que ele estava na janela do palácio e ele olhou uma mulher chamada Betseba tomando banho, e os seus olhos e a cobiça subiu ao seu coração, do seu coração. Ele desejou aquela mulher, só que aquela mulher era casada. E ali ele cometeu o primeiro pecado dele, e o pecado que foi fatal para a sua geração. Ele teve um caso com aquela mulher, e aquela mulher ficou grávida. Não bastando isso, ele mandou matar o marido daquela mulher, mandou colocar no fronte de guerra, na frente da guerra, um homem chamado Urias, que era o melhor dos combatentes. Ele mandou colocar lá na frente. E a história, irmãos, continuou dessa maneira. Então um dia Davi quis construir um templo para o Senhor, e o Senhor disse: tu não pode construir a minha casa, porque as tuas mãos são sujas de sangue. Então nasce Salomão, filho de Davi, assume o reinado. E a história diz que aquele homem construiu o templo de Salomão. Não é o templo aquele do Edir Macedo, é outro templo. Aquele templo majestoso, forrado com ouro por dentro, forrado com cipreste, forrado com acácia. Tudo que tinha de melhor estava dentro daquele templo. Mas Salomão, no final dos seus dias, ele mesmo fala em Eclesiastes, até mesmo em Provérbios, ele tinha uma fraqueza. Ele pediu para Deus nada mais, nada menos que sabedoria. E Deus disse que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Mas os seus olhos cobiçavam as mulheres. E a Bíblia diz que ele teve mais de 900 mulheres. Dessas 900 mulheres, muitas seguiam outros deuses. E ele, para não magoá-la, ele começou a seguir outros deuses, pastor Cid. Outros deuses, irmão Henrique, que não agradavam a Deus. Que aquela adoração não era para o Deus Jeová, para Jeová Jiré. Não, aquela adoração era para deuses estranhos. E diz que um dia aquele homem desceu à sepultura. E houve um grande combate, uma grande guerra no meio do povo de Israel. Assume então um homem chamado Jeroboão e Reboão, os dois filhos deles. Há uma disputa e Reboão assume então Israel. E Jeroboão, numa das guerras, começam a disputar aquele poder daquela grande nação, daquela nação invencível. E diz que um dia Deus permite que aquela nação, então, pela primeira vez se divida entre o reino do sul e o reino do norte. Jeroboão ficou com 10 das 12 tribos. Reboão ficou com 2. Só que o povo, irmãos, começou a pecar. A história, irmão, é tão triste. E eu quero te convidar a você participar da escola dominical, que nós vamos estar estudando durante 3 meses agora os grandes reis de Israel. Se você ler o livro de Reis, livro de Crônica, você vai sempre ler assim: e reinou rei tal, e esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. E reinou rei tal, e esse rei fez o que era mau aos olhos do Senhor. Só que um dia, irmãos, Deus começou a se cansar. Como lá no início, quando o pecado estava muito forte na terra, Deus diz e chama Noé: Noé, o pecado subiu até os céus. Eu vou destruir a raça humana, o homem que eu criei. Então sabe que ele manda Noé construir uma arca, e ele destrói a humanidade, a não ser a família de Noé, com uma chuva e com um grande dilúvio. Agora Deus, que não podia mais destruir a humanidade com água, porque ele havia prometido, e que Deus cumpre, irmão Moacir, ele cumpre, que ele fala, ele cumpre. Então ele disse: eu vou levantar uma nação que vai derrubar o meu povo. Essa nação será comandada por Nabucodonosor. E ele usa Jeremias, se não me engano, no capítulo 12 do livro de Jeremias. E ele disse: e essa nação será cativeira do rei da Babilônia por 70 anos. Escute você, pasme você, uma nação poderosa, que os reis tremiam, agora é invadida por Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor entra, pastor Cid, ele destrói os muros, ele destrói o
templo tão formoso. Ele vai lá e pega as taças, ele pega tudo que é de ouro, ele quebra tudo e leva para o seu reinado. Aquilo que era de Deus, aquilo que Deus tinha dado para o seu povo, agora vira pó. 70 anos havia profetizado, então diz que passa-se os 70 anos e entra um homem chamado Daniel, aquele Daniel das covas de leões, e diz que ele estava lendo os pergaminhos, e ele vê a profecia de Jeremias, e ele vai na presença de Deus e diz: Deus, Jeová Todo-Poderoso, tu disseste que o meu povo seria cativo por 70 anos. 70 anos chegou e já são passados. Por favor, libere meu povo para voltar a adorar em Jerusalém. Deus então toca no coração de um homem chamado Ciro, e ele chama e pega uma pequena leva de escravos, aquele mesmo que Nabucodonosor 70 anos atrás havia levado o cativeiro, e diz: vocês podem voltar para Jerusalém, e vocês vão lá, edifiquem o templo, e vocês podem adorar o Deus de vocês, não tem problema nenhum. E se você abre a sua Bíblia, você entra no livro de Ageu, e você vai ver toda essa história. Vai na frente daquele grande povo, dois homens, um chamado Josué e outro chamado Zorobabel. E eles têm a intenção, eles têm a missão, melhor dizendo, de reconstruir o templo. Só que eles chegam lá, e as adversidades começam a tomar-se, e eles desanimam o pastor Marcos. E eles dizem: não é mais tempo de construir a casa do Senhor, mas sim tempo de construir as nossas casas, de plantar os nossos campos, de ganhar a nossa renda. E eles deixam o templo do Senhor e constroem as suas casas, eles plantam os seus campos, só que a sua renda, a Bíblia diz que parecia que eles tinham os bolsos furados, eles não tinham prosperidade. Aí Deus levanta Ageu e chama aqueles dois homens, e está ali no capítulo 2, ele diz: ei Zorobabel, ei Josué, o Jeová dos exércitos manda vocês reconstruir, e diz: trabalhe, esforça-te e não temas, porque maior é o que está com vocês do que está com eles. Depois dessa exortação, eles então reconstroem o muro. E aqui é onde eu vou entrar depois dessa introdução. Esse homem chamado Neemias, que escreveu esse livro, diz que um dia ele estava na presença do rei, e chegou um homem chamado Anani, e ele chama como fosse seu irmão, e ele pergunta do que havia sobrado de Jerusalém. Ele sabia que o templo havia sido reformado, mas os muros, as portas estavam destruídas. E Anani diz: meu querido irmão, os muros estão queimados a fogo, estão trincados, os portões estão queimados, nem tem mais alguns portões. E a Bíblia diz ali no capítulo 1 que Neemias se entristeceu, que doeu aquilo no coração de Neemias. E o que Neemias fez? A Bíblia diz que ele foi orar, jejuar e prantear diante do Deus dos exércitos. A Bíblia também nos fala que um dia ele estava servindo diante do rei, e a posição de Neemias, irmãos, ele era copeiro do rei. Neemias significa consolador. Ele servia diante do rei. O seu trabalho não era só servir o vinho para o rei, o seu trabalho era também consolar o rei no momento difícil. Então Neemias, querendo ou não, pastor Marcos, sempre tinha que estar com um sorriso nos lábios. Só que esse dia ele chegou cabisbaixo, e o rei Artaxerxes pergunta: o que é contigo? Por que tu estás assim? Por que o teu semblante está caído? Ele diz: ah, meu rei, ah, meu senhor, a terra de meus pais estão destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas a fogo. Qual confiança esse homem tinha diante daquele rei, que ele diz: não te perturbes, o que eu posso fazer por ti? E ele diz: Senhor, me dê cartas, me envie, para que alguém me ajude, para que alguém me dê posses, para que eu possa reconstruir os muros. E assim aquele homem usado por Deus foi enviado. A Bíblia diz que Artaxerxes deu cartas para Neemias, aonde ele passava, as pessoas lhe davam material. O que eu vejo em primeiro lugar na vida desse homem: a honestidade, a hombridade. Pastora Simone, um homem que quando ele precisou chegar no rei, o rei não pensou duas vezes em ajudá-lo. O rei sabia da história
de Israel, de Jerusalém, sabia da história de Nabucodonosor, sabia que Nabucodonosor havia destruído tudo. Ele podia dizer: não vou arrumar nada. Muitas vezes Deus nos chama para uma grande obra, e a primeira coisa que nós pensamos, né, pastor Cid? Será que é de Deus? Será que tem condição de fazer isso aí? Será que tem money? Será que tem dólar? Será que tem riqueza? Será que tem? Eu quero te dizer nessa noite, quando Deus te chama, Ele te capacita. Ele te dá tudo o que você quiser. Essas cartas aqui, que foi colocado na mão de Neemias, espiritualmente, são ordens do Senhor a teu respeito. Aonde tu passa, Cid, alguém vai te ajudar, porque os projetos de Deus nenhum homem pode impedir. Aonde você vai, você está no projeto de Deus, você apresenta o seu projeto para Deus, Deus diz: ei, vai, Fabrício, vai que eu estou contigo. Não se preocupe. Se é dinheiro, não te preocupa, tem. Se é alimento, não te preocupa, tem. E a história diz que ele foi. Quando ele chega em Jerusalém, ele chegou, e a história fala que ele começou a caminhar pela madrugada pela cidade. Ele começou a olhar os muros, olhar os portões. E eu creio, pastor Marcos, que ele deve ter sentido um choque. Como os irmãos chegaram, como o pastor Everson chegou aqui na igreja, eles sentiram um choque. Disse: meu Deus, será que eu vou conseguir reformar isso aí? Sentiram um choque, porque estava tudo destruído. E a história diz que ele começou a caminhar. Ele começou a analisar como um engenheiro, como um arquiteto. Eu não sei, pastor Marcos, parece que eu estou vendo ele olhando no muro, diz: falta 5 ou 6 pedras ali. Já sei aonde estão essas pedras para ali. Esse portão está quebrado, está queimado. O rei fulano, o rei Asaf, me deu tanto e tanto de madeira. Vamos colocar nesse portão aí. Quando você está no projeto de Deus, você se torna engenheiro, você se torna arquiteto, você se torna eletricista, você se torna tudo. Sabe por quê? Porque Deus te chama e Ele te capacita e diz: o projeto é teu. Quando ele passou por ali, irmãos, e ele então pega e olha para tudo aquilo ali, e o seu coração está quieto, o seu coração está tranquilo. A Bíblia diz que ele reúne então no outro dia os judeus: vamos trabalhar, a seara é grande, vamos trabalhar. Ei, fulano, vamos trabalhar. Ei, ciclano, vamos trabalhar. E diz que reuniu 38 grupos para a grande obra. Mas tudo para Deus tem que ter a diversidade. Por isso que eu sempre digo: o evangelho barato, pastor Marcos, ele é vendido dessa maneira: vem para cá como estás e fique como estás. Vem para cá que Deus vai te dar o que você não tem condição de dar. Deus vai te dar. O importante é que tu venha e fique aqui do jeito da maneira que está. Não, tinha que ter a diversidade. Qual é a diversidade que nós passamos? Qual é a diversidade que você passa para estar na casa de Deus? Mas começou então a construção. E ali, irmãos, começam então as adversidades da reconstrução. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira adversidade que teve foram os inimigos internos. Eu anotei aqui, diz: vozes circulavam no meio dos reconstrutores. Deus revelou isso a Neemias. Agora Neemias tinha que convencer o povo, mas as vozes internas começaram a falar contra. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, os judeus,
Judeus eram os que estavam dentro, eram os que estavam com Neemias. Quando você começa um projeto de Deus, Deus coloca um projeto na sua vida, as adversidades vão começar a bater, vão te enfrentar. E muitas vezes você espera a adversidade de fora, mas a adversidade está dentro da tua casa. A adversidade está dentro da escola, a adversidade está dentro do teu serviço, e você começa a combater, e você está esperando o inimigo para o lado de fora, e o inimigo está ao teu lado, te arrodeando, procurando te destruir. Você viu que ele diz assim, ó, quando nós chegarmos no meio deles e o matamos, e assim faremos cessar a obra. A adversidade, irmãos, ela vem e tenta te destruir, muitas vezes com seu colega lá de trabalho. A adversidade muitas vezes dói, isso que eu vou dizer, mas muitas vezes tenta te destruir dentro da tua igreja, da tua casa de oração. Em segundo lugar, a adversidade veio os inimigos externos. A Bíblia fala, irmãos, também falando em inimigo eterno, de um homem. Paulo fala sobre um homem chamado Diótrofes, que Diótrofes, ele era pastor de uma igreja, pastor Marcos, e disse que quando João ia visitar a igreja, Diótrofes não deixava João ministrar, colocava João numa cadeira qualquer e disse, fica aí, você só escute. O próprio Paulo, quando ele recomenda os irmãos, diz, ei, cuidado com um homem chamado Alexandre Latueiro, que só males me faz. As adversidades, irmãos, ela entra dentro da igreja. Eu lembro-me bem, como fosse hoje, um grande pastor amigo meu, Deus já o levou, e no final da sua carreira, pastor Marcos, ele teve uma queda. Foi uma queda, não foi uma queda assim, aquele pecado grosseiro. Ele teve uma queda. Ele já estava velho também, já está meio caduco. Só que ele teve a hombridade, se arrependeu. Só que quando ele voltou com um derrame terrível, pastor. Ele já não falava mais direito, Cid. Ele já não caminhava mais. E um dia Deus o curou no púlpito ali, na Assembleia de Deus, Distrito Centro-Sul, ali perto do Guaibão ali. E eu lembro-me que um dia nós estávamos conversando, e às vezes ele delirava, e ele disse assim, um dia vou montar a igreja perfeita. Eu vou montar a igreja perfeita. Na minha igreja não vai ter televisão, na minha igreja não vai ter isso, na minha igreja não vai ter aquilo. E como eu respeitava ele por ser um pastor, e por um homem de Deus, e também pela sua velhice, não disse nada. De repente a sua nora saiu por trás da cortina e disse, a tua igreja vai ser uma mentira. E ele disse, por quê? Porque toda igreja tem que ter o joio e tem que ter o trigo. O joio, ele é parecido com o trigo. Se você olhar assim, se você não chegar perto dele, você compra o joio por trigo. A igreja, irmãos, ela não é perfeita. Ela é um lugar que nós chegamos para ser tratados. É um lugar que Deus nos coloca para que Deus venha cuidar das nossas feridas. Hoje eu comentava com a Lucimara pela manhã, o meu pai do interior, ele dizia, filho, eu cuidei muito tempo de ovelha, e hoje eu entendo porque que Deus fala, o bom pastor, as 99 e a ovelha que se perdeu. Ele diz, a ovelha que está no redil do Senhor, ali na grama, a grama verdinha, ela tem tudo. Aonde ela pisa é grama, é fofinho, o alimento é bom. Mas quando a ovelha se dispersa, ela sai dos cuidados do pastor, ela começa a pisar em pedra. Não sei se alguns irmãos cuidaram da ovelha aqui. E ela começa a pisar em pedras. E o casco da ovelha, ela tem tipo de uma letra V. E quando ela pisa numa pedra, fende aquele casco. E ali começa, a mosca varejeira vem, coloca o bichinho do varejo e apodrece. E a mosca, quando coloca ali, ela começa a mancar. Ela já começa a se arrastar. E vem o lobo, chup, a pega. Muitas vezes nós somos assim. Nada está bom dentro da igreja. Nada está legal. Eu vou dar uma bandinha pelo mundo, eu vou sair fora ver qual é que é.
saindo da grama verdejante para pisar em pedras. Mas eu tenho uma notícia para ti nessa noite. Quem sabe você está lá no mundo e hoje você se lembrou da casa do Pai. Eu quero te dizer, Ele está aqui nesta noite. Ele está interessado a cuidar das tuas feridas. Ele está interessado a pegar a parte que está com o bichinho ali. Ele quer cuidar, Ele quer tratar e se colocar no seu colo e voltar aonde estás 99 e te colocar em segurança. Eu sinto a presença de Deus aqui. Em segundo lugar, os inimigos externos. Fala de 3 homens, Sambalate, Gesem e Tobias. Sambalate, ele era governador de Samaria. Tobias era governador de Amon. E Gesem era chefe árabe, rei de Gedar. Se você olhar no mapa, pastor, um comandava desse lado, outro desse outro lado e outro desse. O que eles queriam lá no meio dos judeus? Se eles não faziam parte, não eram judeus. Os inimigos externos vieram combater contra Neemias. Pastor Carvalho Júnior disse: quando o inimigo, irmãos, ele quer te destruir, ele une força até com o inimigo deles mesmo. O diabo é tão sujo, ele é tão horrendo, irmão, que os próprios demônios não se dão com os outros, porque eles são tudo em confusão. Mas quando é para derrubar a vida do crente, eles se unem. Então vieram esses 3 enviados por Satanás, e diz que eles começaram a confrontar, e eles começaram a trazer desânimo para o povo. Em terceiro lugar, a adversidade veio através da zombaria e do escárnio. Neemias 2:29, parte A, diz assim: e ouvindo Sambalate o amonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o árabe, zombaram de nós. Zombaram de nós. Quantas vezes nós somos alvo de zombaria? Lá no nosso serviço, lá na escola, né, Carol? Tentando levar uma vida reta diante de Deus. Olha lá a crente lá, ó. Olha lá o crentão lá, ó. Olha lá o Bíblia, o capa preta. E nós tentando ser fiel e a zombaria nos pegando. Eles começaram a zombar do povo. Eles começaram com escárnio. O escárnio, irmãos, quer dizer, é acima mais de zombaria. O escárnio hoje, que eles chamam, como é que chama essa palavra hoje, que é muito popular, me faltou a memória hoje, que tem nos colégios, quando você brinca com um amigo, é o bullying. Eles usavam de bullying, Cid. Usavam de bullying. Imagina o Cid lá, mas o que o barbudo aqui lá, cara? O barbudo não faz nada, olha lá. Usavam de bullying, de escárnio. Muitas vezes nos afrontam com zombaria, com escárnio. Não sabe nem cantar, não sabe nem tocar. O que tu quer, cara? Você começa numa empresa, todos querem te colocar para baixo. Por quê? Porque o Deus, que é luz, não permite que você se compactue com as trevas, e as trevas tentam tomar o lugar da luz. Mas eu tenho uma notícia para ti nessa noite: continua firme. Deixa que zombe de ti, deixa que riem de ti. Você está debaixo do projeto de Deus. Amanda, Surianda, eu lembro-me como hoje. Havia um amigo meu, e é um amigo meu ainda, e ele é técnico da Atos, aposentado. E um dia ele conversando, e você sabe, hoje na televisão esse assunto sobre dízimo, as igrejas falam muito. E nós estávamos sentados conversando, e ele me chamou: Celi, te fazer uma pergunta aí, posso fazer? Tem liberdade, pode fazer, rapaz. Tu dá dízimo para o teu pastor? Eu digo: não dou. Ah, então tu não é dos loucos? Eu digo: não, eu dou dízimo para a igreja. Ah, tá. Cara, mas tu é trouxa, meu. Ah, cara, tu não tem carro, tu não tem nenhuma carteira de motorista, zombando em mim. Tu não tem nada, cara. Garanto que o teu pastor tem um carro. Pai, pior que tem um carrão, cara. Tem um carrão mesmo, tem um carrão. Tem uma casa bem linda.
Qual é o motivo de cara? Eu não dou para ele, eu dou para a igreja precisa disso. Ah, cara, tu é muito palhaço, tu vai me desculpar, tu é trouxa. Eu digo, amém, cara, amém. Passado 2 semanas ele apareceu lá em casa, com os olhos desse tamanho arregalados. Ele tinha uma motona dessas, tipo Harley Davidson, sabe? Potente, aquilo diz que é tricaro. E ele disse que foi dar uma bandinha com a esposa. E ele perdeu o equilíbrio e caiu e quebrou toda a lateral daquela moto. E quando ele levou para consertar, ele teve um choque. Cobraram uma fortuna para consertar. E esse que parece que eu vi uma voz disse assim, ó: se tu tivesse dado dinheiro para a igreja, não tinha acontecido nada na tua moto. Tu debochou do homem de Deus. Ele diz com essas palavras assim, ó: e eu vim te pedir perdão, Serli. O dinheiro que eu coloquei naquela moto poderia ajudar a alimentar muitas pessoas, mas eu debochei de ti e da tua religião. Por favor, me perdoa. Quando tu está no projeto de Deus, o escárnio, a zombaria fazem parte do teu dia, mas você está firme no Senhor e você diz: pode rir de mim, maior o que está em mim do que está com Ele. Pode debochar de mim. Há um Deus no céu cuidando de mim, há um Deus que cuida dos meus passos, há um Deus que cuida da minha vida. Pode rir, pode debochar, para mim não tem importância. Eu sei que um dia eu vou participar da grande festa do Cordeiro, da bodas do Cordeiro, e eu vou estar lá aonde toda lágrima, aonde toda tristeza não terá lugar. E ai daqueles que zombaram de nós e não tiverem arrependimento. Em quarto lugar, pelo desprezo. Neemias capítulo 2, versículo 19, a parte B. E desprezaram-nos e disseram: que isto que fazeis? Querem rebelar-se contra o rei? Desprezo. Desprezo. Quantas vezes tu já tem sido desprezado? Quantas vezes o desprezo tem tomado conta da tua vida? Porque você é um homem temente a Deus. Quantas vezes as pessoas usaram palavras até de baixo calão para te desprezar? Eu trabalho de zelador, irmãos. Eu cuido, posso dizer que eu cuido mais ou menos de 120 pessoas dentro do edifício que eu trabalho. Dessas 120, pastora, existe um homem especial. Durante os 4 primeiros anos, meus queridos irmãos, a Lucimara testemunha, ele e a outra moradora que mora em cima do meu apartamento, que eu moro lá, eu sou zelador residente, eles me humilharam. Ela pegou a Lucimara e disse: essa coisa aí, ó, não foi assim? Ela não faz nada, que a Lucimara é a faxineira dos serviços gerais do condomínio, não faz nada, ela fica dançando com a bruxinha para lá e para cá. A Lucimara naquele dia chorou, foi chorando para casa, e eles nos humilhavam. Ela me chamou uma vez de negro, de porco. Esse outro senhor me chamava de canalha, de corrupto, me chamava, que era palavrão que tinha, me chamava. Muitas vezes eu chegava na minha casa, pastora, ia para o meu quarto chorar, porque eu não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar. Eu vim do interior, 550 quilômetros daqui. Eu digo: vou voltar para Alegrete agora, não posso voltar, eu tenho que suportar. E vinha a zombaria, e vinha o desprezo. Resumindo, esse mesmo homem que me chamava de tudo, hoje ele abraça para mim, coloca o braço no meu ombro e disse: meu amigo Serli. Ele chamou a Lucimara, colocou a mão no ombro da Lucimara: preciso conversar com amigos, preciso contar problemas para amigos. Quando você está com Deus, irmãos, é Ele que combate, Ele que trabalha a tua batalha. Não é você que combate a sua batalha, não é Deus, Ele batalha. E Ele diz: ei, fica aí, deixa para mim, deixa comigo, meus anjos estão ao teu redor, deixa que eles vão batalhar por ti. Você fica na posição, você não sai do meu projeto, fica aí quietinho que eu vou começar a batalhar por você.
Essa mulher que me chamou uma vez de negro, e um dia eu estava em casa num sábado, de repente ela começou a bater com as duas mãos na porta, e ela diz assim: seu Celi, sobe lá em casa, minha mãe morreu. E eu subi com ela, e eu cheguei, a mãe dela estava estirada no chão. A mãe dela, esses armários de parede, um malheiro lá em cima. Quando ela subiu, a velhinha já na época tinha 90 anos, eu acho, né, Lulu? E ela subiu lá em cima, quando ela pegou o cobertor, pastor, o cobertor caiu, e é parquê. Parquê liso, quando ela pisou no cobertor, bum, bateu a cabeça. E ela chorando, minha mãe vai morrer. De calma, sua mãe não morreu. Eu coloquei a mãe dela, tinha pus, eu peguei a mãe dela, abracei, fiquei com a mãe dela aqui, eu digo, chame a SAMU, chame o pessoal que dá atendimento. E quando chamaram, a mãe dela olhou para mim, abriu os olhos e deu um sorriso. E quando os homens foram tocar na mãe dela, disse que a mãe dela era racista mesmo, né, amor? Declarada. Ela me chamava de negrito ladrão. Negrito ladrão. E eu peguei, assim, não, você me leva. Eu peguei no colo ela, coloquei, entrei no elevador, desci e larguei lá em cima da ambulância. E aquele dia eu fiquei conversando com o porteiro da noite e perdemos no assunto. E era meia-noite, a mãe dela chegou. O que o senhor está fazendo aqui na frente? Eu digo, estou esperando notícia da sua mãe. Como é que ela está? E ela tomou um choque, pastor. A mãe está bem, muito obrigado. Algum tempo depois alguém foi falar de mim, da Lucimara, para ela. Eu não admito que fale dos nossos zeladores. Eles fazem parte da família do Santo Ângelo. Quando Deus, irmãos, está no projeto, pode vir a zombaria, pode vir o escárnio, pode vir o desprezo. Deus cuida de ti. Em quinto lugar, pela ira e pela zombaria. E sucedeu o que eu vi no Sambalate, que edificamos o muro, ardeu-se ira. Quantas vezes se levanta com ira contra nós? Chega a espumar pelo canto da boca. Nós vemos o inimigo trabalhando na vida do povo. Chega a espumar no canto da boca. Eu vou te destruir, eu vou te matar. Não gosto de ti. Chega lá no colégio, não gosta da Carol. Não gosta da Carol. A Carol, não gosto. A colega diz. Não gosto do pastor Marco. Não gosto. Não gosto do pastor. Não gosto do Fabrício, lá na empresa do Fabrício. Não gosto do Fabrício, não gosto. Não adianta, é uma coisa que não gosto do Fabrício. Ele chegou a espumar. Ele chegou a se irar contra nós. Mas não pode fazer nada, sabe por quê? Porque o Eterno está na nossa vida, Ele não está cuidando de nós. O projeto está sobre nossas vidas. Eu lembro-me que eu recebi uma palavra profética de uma irmã que é missionária nos Estados Unidos, e ela chegou e disse para mim assim: filho, senta na cadeira aí, filho, quero ter um recado de Deus para ti. E eu sou meio assim, para profecia, eu sou meio ruim mesmo, tanta profetada que eu levei. Aí sentei, e ela assim: eu vejo papéis em mãos de homens, eles estão trabalhando contra ti, eles querem te destruir, eles estão muito irados contra ti, uma raiva contra ti, mas o Senhor manda te dizer: permanece firme, não sai do caminho, Ele está pelejando por ti. E eu saí, e o pastor Jefferson assim: o que está acontecendo? Será que é lá no teu serviço? Não, pastor, eu me dou com todo mundo lá no meu serviço, não há razão. Ele assim: não, mas permanece firme, não vigia. Amém. Não vigia nada, irmãos. Permaneci tranquilo. De onde será que vai vir? Esqueci. Passa-se uns 4 meses, essa mulher volta, pastor dos Estados Unidos, da igreja que eu estava. E ela estava lá pregando, daqui a pouco ela parou e disse assim: ei homem, hoje eu estou te dando vitória. Lembra aquilo que eu te falei? Hoje eu estou te dando vitória. Mas, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Hoje eu estou te dando vitória. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu cheguei no condomínio, eles tinham feito, não sei se os irmãos ouviram, uma vez aqui na RBS, estavam investigando os zeladores, síndicos que cuidavam de condomínios. O Fabrício deve saber dessa história, porque eles faziam desvio de dinheiro, desvio de verba. Se contratava alguém e esse alguém te dava uma propina, e eles estavam de olho em mim, porque eu ajudei um irmão da igreja, e eles viram que o irmão era meu amigo no Facebook, eu filmava as pregações do irmão. Olha, o Celi está de conchavo com esse cara aí. E disse que um homem levantou na reunião e disse: o Celi trabalha com nós há 14 anos. Se alguém aqui tem alguma coisa contra ele, se levante agora. Ou cale-se, não fale mais nada, porque isso aí é coisa do coração, é coisa pessoal. E o que tinha se levantado com os papéis,
sentou e não falou mais nada. Quando você está no projeto de Deus, irmão, nada pode te tocar. Nada pode te tocar. Nada, pastor Marcos. Nada. Quando aquele homem puxou aquela arma lá fora, creio que havia um exército de anjos cuidando de ti. Eles podem se irar contra ti. Eles podem se levantar contra ti. Eles podem fazer reunião no inferno contra ti. Mas o projeto que Deus colocou na tua mão, eles não podem desfazer, porque Deus está na frente. Em sexto lugar, a adversidade foi chamada de ironia. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique contudo, vindo uma raposa derrubará, e facilmente se o muro de pedra cairá. Ironizava que o muro que ele havia edificado era fraco. Fraco, pastor Everson. Fraco. A raposa é um animal muito liviano, ele é ágil, porque ela é um bicho que rouba, é ladra, ele é ágil. E você imagina um bicho liviano subir no muro e cair. Eles ironizavam. Eles ironizavam, pastor Cid. Muitas vezes nós somos, ironizados. O trabalho que tu está fazendo é legal, cara. Olha aí, é tudo torto. Não, sinceramente, não era o teor da palavra que eu tinha guardado no meu coração. Muitas vezes nós fizemos as coisas para Deus e parece que nunca está bem. E sabe, lá no teu trabalho tu tem procurado andar reto, fazer o melhor, e sempre se levanta um para dizer: mal feito, que isso, eu faria melhor. Lá na escola, a Carol muitas vezes tentando fazer coisas melhores, mas faria melhor que a Esther, faria melhor que a Vitória. Se fazem conchavos para ironizar o nosso trabalho, para ironizar o nosso esforço, mas não sabem eles que o nosso Deus, como diz João ali na sua carta, ele diz: ei, se pecardes, não se preocupeis, vocês têm um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Não sabem eles que alguém está pelejando por nós, está cuidando de nós. E aí que nós entramos no nosso quarto, pastora Simone, dobramos o nosso joelho, e muitas vezes não sai a palavra, só sai aquele... E Deus disse, o Espírito Santo chega e diz: Pai, olha o gemido, eu vou traduzir o gemido para ti. Pai, eu não aguento mais. Pai, eu não aguento mais a provação, eu não aguento mais a tribulação, eu não aguento mais a adversidade. Mas isso é heresia não. A Bíblia diz que nós muitas vezes não sabemos como pedir ou buscar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para terminarmos, mas Neemias não se abateu. E a Bíblia diz que ele nos dá vários ensinamentos, e eu separei 4. Em primeiro lugar, ele combateu a adversidade pela oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Oração. Irmão, se todos nós tivéssemos o hábito de orar. Se todos nós tivéssemos intimidade com Deus. A palavra que o pastor sempre fala: se nós pudéssemos andar alinhados com Deus, pastor Everson. Mas se tu não ora, não adianta. Sem oração não adianta nada. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão,
Mas a Bíblia também diz que a igreja fazia oração contínua por aquele homem. Tu tem feito a oração pelo teu pastor, pelos teus líderes. Você tem se colocado na brecha. Quando se fala em muros, ali no início, irmãos, um muro trincado, uma cidade sem muros, você entra aqui e sai lá no outro lado. Uma cidadela reforçada com muros, você vai combater, você não vai conseguir entrar. Jerusalém estava com seus muros trincados e as portas estavam derribadas a fogo. Era uma cidade que os salteadores entravam e roubavam e faziam o que queriam. Era um lugar que o povo, que nem todos foram cativos, alguns ficaram lá durante 90 anos, uns nasceram, outros morreram, mas eles estavam acomodados, confortavelmente, saíam e vejam aquela porta bem aberta, bem escancarada, outros já pulavam no muro, não interessava. Mas quando você está com os muros de oração em volta de você, eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe, ela ora continuamente. Eu já contei testemunho na escola bíblica. Mulher de Deus, minha sogra, mulher de Deus, mulher de oração. Essas assembleianas, né? Vamos falar a verdade, né, pastor? As velhinhas dos cultos de oração, as famosas irmãs do coque. Alguns irmãos aqui tem a irmã, eu sei que é guerreira na oração, a mãe do pastor Marcos. Mulher de oração, mulher de fibra. E o inimigo se levanta contra ela e volta, porque não consegue entrar. Estão guardadas, revestidas pela oração. O Senhor ouve a oração do justo. Diz que Deus se levanta quando é a oração do justo. Ei, o que está acontecendo lá com a minha serva lá? Ei, anjo Gabriel, não precisa de tu não, manda 2 lá para cuidar dela. Segundo lugar, pela vigilância, pusemos um guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Neemias 4:9. Vigia, crente. A gente ouvia muito esse jargão. Vigia, crente. Vigia, crente. O diabo tem armado uma cilada contra ti. Vigia, crente. E nós vigiamos, e às vezes não vigiávamos e caíamos. Vigia, irmão. Vigia, irmã. O diabo está ao teu derredor, te procurando te tragar como um leão. Vigia, crente. Vigia, irmã. Você tem vigiado a sua cidadela? Você tem vigiado a sua casa? Você tem vigiado os seus projetos? Você tem vigiado? Aqui a história diz que eles fizeram de tudo. E eles prometeram matar Neemias. E Neemias não era bobo. E estão usando hoje muito essa passagem a favor do desarmamento. Por quê? Porque Neemias trabalhava com uma colher na mão e a espada na outra. Neemias não era bobo, irmãos. Neemias não era burro. Eles, não, eu vou até onde Deus vai. Mas se eles virem se bobear, eu passo a espada neles mesmo. E eles pegou e chamou os seus e dizem: fiquem de guarda aqui. Se eles mandarem qualquer um, passa a espada neles mesmo. Irmãos, temos que vigiar nos mínimos detalhes. Temos que vigiar, temos que nos cuidar onde nós colocamos a planta do nosso pé, colocar onde esses olhinhos olham, onde esses ouvidos estão escutando. Nós temos que vigiar, porque você acha que o inimigo vem com a ponto 50 ou vem com um morteiro pesado? Não, irmãos, ele vem com um sapatinho de algodão, como diziam os crentes, quietinho. E o pastor Silas Malafaia diz que ele é tão terrível que ele faz a gente de escada. Ele pisa primeiro aqui, ó. Aí já dobra o joelho e a gente anda assim. Aí ele já coloca o pé aqui. Daqui a pouco ele abraça aqui.
E nós somos cavalo do diabo, misericórdia, vigiando. Nós não temos que ser cavalo de bicho nenhum. Nós temos que estar firme, constante. Ei, usai o capacete da salvação. Ei, usai o escudo. Ei, guarda a tua casa, guarda a tua boca, guarda, meu querido irmão. E para terminarmos com encorajamento, e eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Fique de pé. Final do versículo: lembrai-vos do grande, temível e terrível Senhor. General de guerra nunca conheceu derrota. Quando Ele toma a tua vida, Ele toma a tua causa, irmãos, nada poderá acontecer contra ti. A gente que tem uma longa caminhada, eu nasci dentro da igreja, fiquei afastado por 10 anos. A gente ouviu tanta coisa. Hoje o pastor estava falando que o sonho dele era ver alguém levantado numa cadeira de roda. Ele viu. O pastor Everson viu um vídeo, né? Comentou com o pastor. Ficou maravilhado. A gente viu tanta coisa. Eu era pequeno e eu vi os paralíticos saltando da cadeira de roda. Eu vi o mudo dizer, o missionário diz batata. Ele dizia bababa. Eles, não é bababa, rapaz, é batata. E ele dizia batata. O mudo falava, o surdo ouvia, o cego, irmãos, viam. Éramos pequenos e nós víamos aquilo. Com 9 anos de idade, a escola bíblica dominical é diferente de agora. Não estou criticando as irmãs, não. O tempo passa, a gente tem que evoluir com o tempo. Mas a escola bíblica dominical, irmãos, nós chegávamos na escola bíblica, a pastora deve ter pegado esse tempo. Vai pro joelho, dobra o teu joelhinho aí. Aí eu dobrava o joelho lá e ficava o diácono e a professora, né, passando assim. Eu quero levantar a pessoa, vai orar, rapaz. E eu lembro-me que tinha 9 anos, pastor Mateus, de idade, e eu estou orando, e de repente eu senti um calor no meu corpo, e daqui a pouco, bum, eu comecei a explodir falando numa língua que nem eu entendi. Eu lembro-me que a minha mãe se abraçou em mim e disse: filho, tu está sendo batizado no Espírito Santo. Hoje nossos filhos, irmãos, se nós não cuidarmos deles, eles nunca vão ter uma criação cristã, porque o mundo está podre. O mundo jaz no maligno. E se nós não vigiarmos com nossos filhos, eles serão filhos deste mundo. Mas nessa noite eu levanto a minha mão com a autoridade de Deus e declaro uma coisa aqui: os nossos filhos estão debaixo e cobertos pelo sangue do Cordeiro. O inimigo não tem poder contra a vida dos nossos filhos. Mas vigia, mãe, vigia, pai. Essa história de que não posso sentar no quarto do meu filho e está invadindo para avisar é mentira do capeta. Tu entra no quarto dele a hora que tu quer. Isso é mentira. A história diz que passou-se tudo isso, irmãos. Neemias capítulo 6, versículo 15, 16 diz assim: e acabou-se o muro aos 25 dias do mês do Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, todos os que haviam em redor, nos temeram, e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Fabrício, 52 dias trabalhando. Que dia que eu fiz a oração pelos irmãos, eu orei. Porque na Bíblia você procura no livro de Neemias, um capítulo aqui, o nome de cada um.
e o que Ele fez. Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Tudo que você fez está rolado lá no céu, lá. A carona, Daniel, que tu me dá, está escrito lá no céu. Quando eu entro no teu carro, eu digo: Senhor, abençoa o teu filho. Tudo que tu faz por mim, tu me coloca no teu carro. Deus escrevendo lá: Daniel hoje levou o pastor Celi para casa. Anota aí. Tudo que você tem feito pelo reino de Deus, não espere recompensa minha, porque eu sou falho. Não espere recompensa do pastor Marcos, nem do pastor Cid, nem do pastor Everson, nem ninguém aqui. A Bíblia diz que haverá uma grande festa no céu, chamada de bodas do Cordeiro, e nós vamos passar na frente de Deus, e as nossas obras serão pesadas. Alguns ganharão coroa de justiça, outros ganharão coroas de glória. Irmão, você não sabe. Se você tivesse a dimensão do mundo espiritual, irmão, você viria a adversidade como uma bênção na tua vida. Quem quer vir aqui na frente? Eu creio que hoje vai haver uma mudança radical na tua vida. Quem sabe você disse: olha, acho que eu vou desistir, sabe? Eu não vou mais. Não vou mais, não. Está mais longe agora, ficou mais bem complicado. O Senhor manda te dizer: ei, olha o projeto, olha os muros, olha as portas, como é que estão? Ei, não temas, que eu estou contigo. Ei, não larga a colher de pedreiro aí, pega ela, porque a obra não terminou. Estou falando espiritualmente, você está entendendo? Ei, não larga aí o martelo, ainda preciso que tu bata os pregos nos portões. Ei, o projeto não acabou. Quem sabe a adversidade tem te consumido nesses últimos dias. Quem sabe a calúnia, o desprezo, a ironia tem te chocado, e você tem dizendo: meu Deus, eu não estou conseguindo mais. Ei, hoje Deus tem vitória para você nessa noite. Deus tem vitória para você. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Nós queremos orar por ti. Enquanto o grupo de louvor canta, adora o Senhor, vem aqui na frente. Hoje é noite de vitória. Nem que comece uma batalha amanhã, mas a vitória dessa guerra que você está passando, eu te digo, Deus vai te dar vitória nessa noite. Ouve os gritos do meu coração.
Sabe, Henrique, eu conheci um rapaz alguns anos atrás. Hoje ele é evangelista da Assembleia de Deus, um grande homem de Deus. E um dia ele chegou na minha casa e disse para mim: irmão Serli, o meu dirigente lá me disse que agora na consagração para diácono ele ia me apresentar para ser diácono. E chegou a consagração, irmão Serli, e eu não fui apresentado. Ele disse: eu estou muito triste, eu estou afrontado. Eu digo: calma, rapaz. Eu disse para ele: as coisas vêm direitinho no tempo certo, no momento certo. É um projeto de Deus na tua vida. Tu quando pega o microfone, Deus te toma nas tuas mãos. Eu digo: tem que ter o tempo certo. Tranquilo, disse para ele. Passado alguns anos depois, ele me procurou e disse assim: eu ainda lembro das palavras que tu me disse. Sabe por que eu estou te dizendo isso, Henrique? Porque quando eu estava com o Espírito Santo, disse assim para mim: eu tenho um grande projeto na vida do Henrique e da esposa dele. Deus tem um plano muito, muito forte na tua vida e da tua esposa. Aí quem sabe tu diz: mas que tempo é esse? Deus está tratando com vocês. Deus está cuidando de vocês. Quem sabe olhem para você: o Henrique e ela ali, eles estão sempre ali com o Mateus, com tudo jovem. Não. Deus tem um plano forte com vocês. Deus vai colocar um projeto na vida de vocês, assim diz o Senhor. E esse projeto ele vai crescer, porque vocês já vão estar preparados nesse dia. E esse trabalho vai começar a ser comentado aqui no meio da casa de oração. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te ver e vão dizer: ei, aquele era o Henrique da mesa. Hoje ele é o irmão Henrique, o homem usado nas mãos de Deus.